Olá, então lá vamos nós, né, para mais uma parte dos nossas aulas, do nosso estudo sobre Apocalipse, né, eu comecei ontem, né, a dar uma introdução sobre o livro, onde eu falei sobre, né, o propósito da carta de Apocalipse, que não retrata, né, não é o fim do mundo, como todos traduzem o Apocalipse como o fim, né, e sim se trata de uma revelação, né? É uma revelação feita através de João, quando ele foi exilado e estava na ilha de Patmos, e ali ele recebe várias visões, né, concedidas por Deus, e elas são colocadas através de símbolo neste livro. Né? Sabemos que muitas delas, como eu falei, não cabe a nós decifrar, por isso existem várias linhas de interpretação, e o que nos interessa é entendermos o propósito da mensagem de Deus e estarmos preparados, independente de cada linha de raciocínio, de cada ideologia que foi formada. Se Jesus vem durante ou antes ou depois da tribulação, isso não importa. O que nos importa é que Cristo, a qualquer momento, ele virá, né, buscar a sua igreja, e é preciso que nós estejamos preparados, né, e que nós ficamos atentos para isso. Antes de começar novamente, tem um montão de gente visualizando, que tem acompanhado as mensagens. Muito obrigada, tá, por ter reservado um tempinho para poder ouvir. Só tá esquecendo de deixar lá o seu like, tá? Deixar lá curtir, alguma coisinha assim, para eu saber que foi você que viu, tá? Mas mesmo assim, eu agradeço, tá? E hoje a gente vai falar da segunda carta. Ontem nós falamos sobre a primeira, que foi a igreja de Éfeso, e hoje nós vamos falar da segunda carta, que foi direcionada à igreja de Esmirna, né? E está lá em Apocalipse, no capítulo 2, e a partir do versículo 8, essa carta vai do versículo 8 até o versículo 11, né? A cidade de Esmirna, ela ficava situada aproximadamente a 40 quilômetros a norte de Éfeso, né? Que foi a igreja que nós vimos ontem, né? No vídeo que eu deixei. E tinha um apelido de Porto da Ásia, porque tinha uma excelente baía no mar Egeu. Tá? Essa era a localização da cidade de Esmirna. E a igreja dessa cidade, ela lutava contra duas forças hostis, né? A primeira dela era a população judaica, né, que era fortemente ao cristianismo, né? Nós sabemos que os judeus, eles tinham uma ideia, pregavam um evangelho totalmente distorcido daquilo que Cristo apresentava. A maioria deles estavam presos ainda ali nos costumes do Velho Testamento, né? Ainda quando era usado aquele sistema todo de sacrifícios, né? E a maioria dessas pessoas que eram judeus, que conheciam a palavra, que conheciam o Pentateuco, né? Que são os livros até hoje ainda seguidos pelos judeus, essas pessoas, elas não estavam ali para servir a Cristo, mas eram pessoas que tinham uma ideia totalmente diferente, né? Pessoas que queriam apenas crescer, né, com os cargos que eles tinham dentro sociedade. Exemplo disso, a gente vai ver que quando o próprio Jesus esteve, né, entre aquele povo, né, em vez de ele se juntar para pregar o verdadeiro evangelho, eles tendo conhecimento, eles se levantam contra, né, por não crer em Jesus Cristo, por não achar que ele não era o Messias, por achar que ele queria apenas, né, tomar suas posições. A gente vai ver um evangelho totalmente distorcido, onde eles viviam apenas de boca para fora, eles praticavam, mas não viviam, né? Faziam jejuns, mas não viviam sua vida com Cristo. Conhecia os livros, ali os 5 primeiros livros da Bíblia, porém não os praticava, usava, né, para bem comum entre si. Então, era uma das forças hostis, né, que a igreja de Esmirna estava enfrentando naquela época, e a segunda era a população não judaica. Essa população, ela era leal a Roma, né, e apoiava naquela época o culto ao imperador. Durante essa carta, né, que é escrita à igreja de Esmirna, no versículo 9 diz assim, ó: eu sei as tuas obras, Deus conhecia as obras daquela igreja, a tribulação, né, que ela estava passando, e pobreza, mas tu és rico. Poderia ser, essa pobreza se está falando de pobreza material, né, as perseguições que aquele povo
sofria, né, pela população, era perseguido, o sofrimento era inevitável, né, na vida daquelas pessoas, era pobre materialmente falando, mas espiritualmente era um povo rico, era um povo que tinha Cristo em suas vidas, era um povo que vivia a palavra, que levava a palavra, que cria em Cristo, vivia um evangelho puro, um evangelho de levava o evangelho de salvação, de transformação, vivia as doutrinas bíblicas, né, tinha Cristo em suas vidas e vivia segundo o que Cristo os mandava, mesmo sendo perseguidos, né, mesmo lutando, né, para poder manter ali fiel a Cristo, eles não desistiam. Né? E diz mais assim: há blasfemas dos que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Sinagoga de Satanás aqui deixa bem claro, são os judeus que não estavam servindo a propósito de Cristo, mas estavam servindo o seu próprio propósito, os seus próprios ideais. Eles estavam em busca só de riqueza, não queriam enriquecer mais às custas, né, de outras pessoas, né? E no versículo 10 diz assim: não tem uma das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar cheia a coroa de vida eterna. Né? Mesmo eles sendo perseguidos, falei que eles não cederam, né? E Cristo dá essa esperança para eles. Ó, vocês vão ser perseguidos, vão ser tentados, vão passar por tribulação, mas não ceda, sede fortes, né? Resista às tribulações, resista aos dias maus, porque terá a coroa de vida eterna, será recompensado, terá o seu galardão. Não deixa que o diabo faça com que vocês percam, né, as suas vidas espirituais, que vocês desanimem, que vocês venham enfraquecer, mas continue firme, continue nesse propósito, porque eu estou vendo a luta, mas estou vendo que vocês estão sendo bravos, estão sendo resistentes, sedes fiéis até a morte e vos darei a coroa de vida eterna. Então era isso que a igreja de Esmirna passava naquele momento. O diabo perseguia fortemente, né, esses crentes, lançava eles presos, né, levavam até mesmo à morte, mas nenhum deles, né, usaram, né, essas armadilhas para se afastar de Cristo, mas eles sabiam que não precisavam temer a morte, porque eles morriam materialmente, mas ganhariam a vida eterna. Eles podiam perder a vida material naquele momento, a vida física, mas saberia que viveria eternamente com Cristo, porque a partir do momento que eles negassem a Cristo, né, eles também perderiam a salvação, não teria direito à vida eterna, né? E eles sabiam muito bem disso, e nós devemos ter também essa convicção que o diabo, ele não tem como causar danos espirituais em nossas vidas, e sim danos materiais, mas a gente tem que vigiar em relação a esses danos materiais, porque através desses danos materiais nós podemos enfraquecer, e nós não podemos deixar que isso aconteça, né? Por mais difícil que esteja a situação, temos que permanecer forte, porque o Senhor Jesus, né, ele vai estar do nosso lado, assim como esteve com a igreja de Esmirna, mesmo passando por perseguições, sendo presos, sendo levados à morte, eles continuavam resistentes e confiando em Cristo, né? Jesus elogia essa igreja, né, que perseverava na fé, mesmo em meio ao sofrimento, né? E eles não deixavam, né, que as dificuldades interferissem na fidelidade com Cristo, que nós devemos fazer o mesmo, que as dificuldades, que os problemas, que os desafios do dia a dia, que as perseguições, elas não vêm interferir na nossa fidelidade a Cristo, porque a nossa fidelidade a Cristo é essencial para que nós possamos vencer, né? Por mais que talvez algum plano, algum projeto venha a ser frustrado, né? Nós não venhamos ter sucesso que nós esperávamos, mas sabemos que Cristo tem um propósito em cima de tudo isso, né? E temos que confiar nele, né? Porque ele sabe o que é melhor para nós. Assim como Esmirna, que não desanimou, né, mediante as provações, que nós possamos ter esse mesmo exemplo, né? Esmirna era uma cidade famosa, né, por seus jogos atléticos que era desenvolvido ali, né? Deus, nessa mesma passagem, né, diz para eles que permanecessem fiéis, firme, né, durante todo o seu labor, durante toda a sua luta, porque ele está
Ele estava e continua ainda no controle de tudo, né? Deixando bem claro, todas essas cartas, né, escritas para as igrejas da Ásia naquela época, servem e são aplicadas para nós nos dias de hoje, né? Nós vimos a igreja de Éfeso com a perda do primeiro amor, né? Que eles não tinham mais o desejo absoluto de buscar a Cristo, né? O amor por Cristo, a paixão que eles tinham ali no início por Cristo tinha acabado, mas Jesus faz um convite para eles para que volte ao primeiro amor, né? Jesus dando uma chance, assim também ele fazendo o convite, né, para nós que deixamos ele de lado em algum momento, para que nós venhamos reaproximar novamente, fazer com que esse amor renasça novamente, e nós voltamos novamente ao primeiro amor, voltamos ao início de tudo, que caminhamos com Cristo, né? E hoje essa carta, né, a igreja de Esmirna, onde Deus via, contemplava todo o sofrimento e o povo continuava fiel, continuava servindo a Cristo mesmo em meio à tribulação. E não é diferente no dia de hoje. Se você está sendo perseguido, se está sendo humilhado, se está sendo maltratado, se tenha perdido as esperanças, tenha apenas a convicção de que Cristo está contemplando cada momento da tua vida, cada dia, né, cada minuto que passa, ele sempre está presente, né, conosco, por mais difíceis que seja, por mais desesperador que seja o momento, por mais angustiante que seja, é necessário que nós tenhamos essa convicção de que ele está conosco e que no tempo certo ele nos dará a vitória. Só não vale a pena desistir agora, né, não desista, né, continuar sempre firme, porque a vitória é certa. Ele deixa bem claro, né, ser fiel até a morte, dar-te a coroa de vida, né? E a coroa de vida eterna, que é esta que vale a pena. Então, vale a pena lutar, vale a pena continuar guerreando e ser forte, né? Para que nós possamos vencer em Cristo, né? E o versículo 11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, que nós vamos ter esse ouvido, um ouvido espiritual, para que nós possamos ouvir a voz de Cristo e não a voz do maligno, né? Porque muitas vezes a gente vai ouvir assopros em nossos ouvidos para que nós desistimos, né? Críticas, né? Para que nós desistimos, né? Críticas, dizer, que Deus é esse que você está servindo, que não tem dado vitória, né? Mas quem sabe, né? O tempo certo para nós termos vitória, o tempo certo para nós ganharmos a batalha é o Senhor Jesus Cristo, e cabe a Ele decidir qual o melhor momento. Então não dê ouvido ao inimigo para que você venha fraquejar, não dê ouvido ao inimigo e venha desistir, mas continue sempre firme, buscando e adorando constantemente, tá? Essa foi a segunda carta, né, dirigida à igreja de Esmirna, e no próximo vídeo a gente vai estar estudando sobre a igreja de Pérgamo, que é a terceira carta, tá? Fica todos com Deus, guarde essa palavra no seu coração e tenha uma boa tarde.